Fala galera, hoje é o vídeo mensal que a gente fala a respeito da carteira pública, que é um projeto do canal que a gente iniciou lá em julho de 2020 com um capital inicial de R$ 20.000 e a partir de agosto de 2020 com aportes mensais de R$ 1.000. A ideia principal é demonstrar que a gente pode ter sim a nossa atividade principal, ter o nosso trabalho e ao mesmo tempo separar uma parte do que a gente ganha, independente do valor, para investir. Então a gente vai começar com a nossa planilha clássica aqui do canal, e até eu estou fazendo algumas mudanças e penso que de repente nos próximos meses eu vou conseguir mudar um pouquinho o layout dela. É uma planilha que eu desenvolvi em função das operações que eu faço em bolsa. Isso por quê? Através das plataformas disponíveis no mercado, através de sites, gerenciadores de investimento, eu nunca consegui algum tipo de gerenciador onde eu conseguisse inserir opções. E como eu sempre, durante muitos anos, desde 2008, eu estudo a respeito do mercado financeiro diretamente com relação a opções e utilizo opções nas estratégias, sendo na combinação com ações ou somente estruturas de opções, eu desenvolvi uma planilha. E através dessa planilha aqui do canal, eu consegui, dessa maneira, ter sim um controle maior das operações que eu faço ao longo do tempo. Muito em função de não ter nenhum tipo de gerenciador, pelo menos eu desconheço. Caso vocês conheçam algum, de repente me indicando algum tipo de gerenciador, onde eu consiga ter esse tipo de controle. Mas de qualquer forma, eu estou fazendo um upgrade nessa planilha, acredito que de repente no mês que vem ou no outro eu já tenho ela um pouquinho mais bonita, vou mudar um pouquinho a questão do layout dela para que ela fique um pouquinho mais fácil também com relação à utilização dela, tá? Com relação ao rebalanceamento estrutural, eu acredito muito na questão alocação de ativos, ou seja, eu entendo que a partir do momento que o investidor define percentuais para ter em renda fixa e renda variável, ele consegue ao longo do tempo, primeiramente, sobreviver no mercado financeiro, porque muitas vezes ele não vai estar all-in ou ele não vai estar 100% em renda variável, então ele vai ter uma volatilidade menor da sua carteira estrutural e com isso ele vai ter uma rentabilidade, um retorno ou uma geração de renda, que é o nosso foco principal aqui, melhor ao longo do tempo, porque ele vai estar sempre gerenciando o risco. E isso é muito importante. Gerenciamento de risco, conhecimento de análise técnica, eu acho isso muito importante, principalmente nas operações que eu faço, ter controle emocional com relação aos investimentos e bastante também disciplina. Disciplina para seguir aportando ao longo do tempo e para seguir fazendo as estratégias sempre com bastante cuidado. O percentual atual da carteira está com cerca de 50% em ações, 27% aproximadamente em renda fixa e aproximadamente 18% em FIs, que são os fundos de investimento imobiliário. E ficou aqui em caixa cerca de 4% no mês de agosto de 2022. Na sequência, eu vou mostrar as operações que eu fiz ao longo do mês. Durante o mês de agosto de 2022, eu acabei deixando exercer algumas opções que eu tinha na carteira, em Banrisul e também em CCRO3. A posição então de Banrisul aqui, 500 opções a 10,64. Com isso entrou um crédito no valor de 5.320. O que acontece? Quando a gente tem uma operação onde a gente está comprado em ação e vendido em call, a gente tem uma obrigação de entregar o ativo. Não significa que de fato a gente vai fazer isso, porque muitas vezes a gente pode simplesmente comprar aquela opção que a gente estava vendido, que no caso era essa H110, e fazer uma venda para o mês seguinte. Mas como a nossa filosofia é ter uma gestão ativa, eu não me importo de forma alguma em ser exercido de repente em algumas posições ao longo dos meses, ao longo dos anos e depois pensar numa outra operação futura, um outro tipo de estrutura, muitas vezes pode ser em outro ativo, para seguir fazendo o rebalanceamento de carteira. Na CCRO3 também, da mesma forma, foi exercido o Strike 13,50, que era a série H135. Então eram 300 opções a 13,50. Como eu tinha 300 ações em custódia, eu entreguei elas
a 13,50. Entrou nesse mês 9.370, né? Mais o aporte de R$1.000 do mês. O que eu fiz com isso? Eu entrei em CSN Mineração, comprando aqui 1.000 ações a 3,75 e também comprando Uzi Minas, o Uzi 5, que é o ticker negociado em bolsa, 400 a 9,35. Particularmente com relação a esses ativos, eles sofrem muito a questão da commodity, a oscilação da commodity e os ciclos de mercado. Então, aquele investidor que de repente está posicionado nesse tipo de ação, como o Vale, por exemplo, também, ele tem que estar muito ciente da questão dos ciclos de mercado, porque a commodity ela vai oscilando, muitas vezes ela vai subir durante bastante tempo e vai chegar em cotações altas, como também na sequência ela pode cair bastante e ficar durante muito tempo a uma cotação menor. Isso vai impactar diretamente no balanço dessa empresa, nos lucros ou possíveis prejuízos trimestrais, e sempre a cotação vai seguir o resultado da empresa, se ela tiver lucro ou prejuízo. Então tem que estar muito ciente com relação a isso. Então eu fiz esse aporte aqui, já sabendo disso. Também eu comprei mais 10 ações de Fleury a 15,18. Também comprei Klabin, mais 50 ações a 18,75, aumentando a custódia. No mês, algumas operações estruturadas que eu fiz com opções. Eu fiz venda de call no Strike 9,75 em Brasil Malls, 400 opções a 4 centavos, entrando um crédito de R$16. Também em Uzi Minas, como eu me posicionei comprando 400 ações, eu já fiz também para remunerar ela, vendendo a 8 centavos, que entrou R$32. Estava posicionado também em Rumo Logística e fiz aqui uma rolagem, ou seja, eu estava no strike R$18 e rolei para o strike 18,50 na série seguinte. Comprando, então, essa posição que eu estava no strike 18 a R$1,66, então 166, 1,52, e rolando, fazendo uma venda a 1,52, ou seja, eu paguei aqui 14 centavos para subir o meu strike em 50 centavos, do strike 18 para o 18,50. Na posição também de Fleury, como eu comprei mais algumas ações no mês, eu acabei fechando mais lote e fiz uma venda de call também, 200 opções a 15 centavos, e entrou um total de R$30. E por fim também remunerando a posição de Itaúsa, 400 opções a 3 centavos, entrando R$12 e vendendo no strike 10,16. Eu vou mostrar o gráfico então para vocês para que fique ainda mais fácil a compreensão. Vou entrar aqui no Profit, na posição de Itaúsa, fiz uma venda de call, ou seja, de opção de compra para remunerar essa posição na série I98, strike R$10 com 16 centavos. Nesse caso, a gente tem aqui ó, que o preço de compra foi R$10 e o custo atual está 9,10, fazendo essa remuneração ao longo do tempo. Então, R$10 menos 9,10 significa que eu consegui remunerar ao longo do tempo em 90 centavos. Aí, o que acontece? Existe aquele investidor que ele é buy and hold, ou seja, ele simplesmente é acionista de Itaúsa ou de qualquer outra ação de sua preferência, está posicionado e ele só recebe dividendos, juros sobre capital próprio e talvez em algum momento bonificação. No caso da metodologia Usina do Dinheiro, a gente tem uma gestão que ela é uma gestão ativa, ou seja, a gente utiliza os instrumentos de derivativos, ou seja, das opções, para gerar um fluxo de caixa, uma geração de renda, muitas vezes, na sua grande maioria, de forma mensal, para que a gente consiga, com isso, trazer uma geração de renda interessante ao longo do tempo, que a gente consiga fazer crescer o patrimônio e, através disso, a gente buscar a nossa liberdade financeira. Então, 90 centavos. Esse custo atual aqui, é importante dizer que ele não é a título de declaração de imposto de renda, é somente para que vocês percebam o poder da utilização das opções
em um portfólio. Vou mostrar também em Fleury, que é o valor de entrada que foi 15,19 e já o custo atual está 14,86. Então, 15,19 menos 14,86, já gerei de renda aqui 33 centavos. Muitas vezes esses valores que acabam entrando através da utilização de opções são muito maiores do que os proventos que a gente recebe das empresas. Então, isso que é o lado interessante de a gente fazer, sim, uma gestão ativa. O que a gente precisa para começar a fazer e ter uma carteira dessa maneira? Ter pelo menos lotes, ter no mínimo 100 ações de cada tipo de empresa, fazer, sim, uma boa alocação estrutural, tomar cuidado com relação a isso, estudar a respeito do mercado, estudar a respeito das empresas também, para evitar muitas vezes concentrar em uma única empresa e de repente essa empresa passar por algum momento difícil, ter suas cotações muito desvalorizadas e muitas vezes o investidor acabar perdendo boa parte do que ele tem em carteira pelo fato de não ter conhecimento a respeito do mercado, por ter desconhecimento muitas vezes. Isso é muito importante. Então, nesse caso aqui, 33 centavos, foi feita uma venda de call no strike 17,50. Com isso, nessa estratégia, se no dia 16/9 as ações da Fleury FLRY3 estiverem sendo cotadas acima de R$ 17,50, nós, como investidores, temos a opção, pelo perdão da redundância, né, de entregar as ações ao valor de R$ 17,50. E, ao mesmo tempo, ao longo desse tempo, a gente foi remunerando e recebendo esses valores com relação aos prêmios. Isso que é o legal da mágica dos investimentos. Vou voltar, então, na planilha para a gente ver as outras abas. Referente aos FIs dessa carteira, da carteira pública, no mês de agosto de 2022, entrou um total aqui de R$ 74,29. Renda fixa, no mês não fiz nenhum tipo de aporte. As operações finalizadas foram a CCRO3 e Banrisul, que no caso acabei sendo exercido nessas posições e entrando em outros ativos, que foi a CSN Mineração e a Uzi Minas, além de comprar também algumas ações da Fleury. A gente vai aqui para o controle. No mês de agosto entrou um valor aqui de R$ 18,12, que são os dividendos da Klabin, que pagou. A Itaúsa também ela pagou juros sobre capital próprio, um total de R$ 42,05. Os juros sobre capital próprio, eles possuem a tributação de 15% na fonte, diretamente. Os dividendos, até o momento em que eu gravo esse vídeo, ainda não existe nenhum tipo de tributação. Até estão estudando essa possibilidade. Já no controle aqui mais macro da carteira, a gente percebe que no mês a gente gerou aqui R$ 21,83 de remuneração com relação a opções. Os FIs, então, pagaram R$ 74,29. A renda fixa deu um total de R$ 165,39 e os proventos de ações que entraram aqui R$ 60,17. O total no mês de agosto aqui então deu R$ 156,29, fazendo com isso uma gestão ativa. Com isso a gente consegue perceber aqui que a representatividade das opções dentro de toda a remuneração dessa carteira representa aqui em cerca de 38,97% a geração de renda com as opções, que representa aqui R$ 1.065,62. O rendimento dos FIs aqui no período foi de R$ 498, ou 18,21%. A renda fixa aqui gerou R$ 291,09, ou seja, 10,65%. E por fim, a geração de renda dos proventos aqui foi de R$ 879,44, ou seja, 32,17%. Nos últimos meses, a geração de renda aqui com relação às opções, ela acabou sendo menor justamente pela questão do momento de mercado. Como o mercado veio caindo forte nessas últimas semanas, nesses últimos meses, eu optei por fazer um lançamento, uma venda de call um pouco mais OTM, mais fora do valor do dinheiro,
para que com isso eu evitasse, numa possível subida do mercado, e que de fato foi o que aconteceu, de ser de repente exercido a strikes muito abaixo e de repente com isso ter algum tipo de prejuízo. Então, esse tipo de noção é algo que a gente vai pegando, esse feeling, ao longo do tempo e vai conseguindo com isso aprimorar a gestão da carteira. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do vídeo, pode colocar nos comentários que eu respondo com a urgência possível. Bons investimentos a todos e até um próximo vídeo.